Psicologia é uma entidade de âmbito nacional, que tem a sua natureza institucional voltada para a reflexão, o desenvolvimento e o aprimoramento da formação em psicologia no Brasil, para garantir sua meta principal de implementar um espaço de participação ativa de todos os envolvidos na formação do psicólogo. A ABEP Nacional investe na criação e no fortalecimento de seus núcleos regionais, com o intuito de constituir a coordenação provisória do núcleo regional ABEP Minas Gerais e debater a formação dos profissionais da psicologia. A ABEP tem a honra de recebê-los para o primeiro Seminário Mineiro de Formação em Psicologia. Para compor a mesa de honra, convidamos a presidente da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, doutora em Psicologia e mestre em Educação, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, senhora Inara Barbosa Leão. A psicóloga, conselheira da região sudeste do Conselho Federal de Psicologia, mestre em Psicologia Social pela UFMG, especialista em Psicologia Educacional pela PUC Minas, membro do Conselho Universitário da PUC Minas, coordenadora do curso de Psicologia Campus Coração Eucarístico, senhora Maria de Fátima Lobo Bosque. O conselheiro presidente do 11º plenário do Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região de Minas Gerais, especialista em saúde pública pela USP, Universidade de São Paulo, senhor Humberto Cota Verona. A psicóloga, secretária da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Newton Paiva, senhora Júnia Lara. O representante articulador da CONEP, Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia, componente do DCE da FUMEC-BH, senhor Ives Lima Oliveira. Ouviremos agora o representante articulador da CONEP, senhor Ives Lima Oliveira. Boa noite. Muito importante e interessante nós estarmos aqui hoje. Instituições de ensino, estudantes, várias entidades da psicologia, para discutir a formação da psicologia no estado de Minas Gerais. Esse momento também onde que nós estamos para a implementação das diretrizes curriculares, que foi um documento homologado ano passado no Ministério da Educação e tem até o ano que vem para estar como prática em todas as instituições de ensino do país. Temos também a questão que nos é trazida pelo nosso governo, a questão da reforma universitária, essas políticas públicas que vão regulamentar e pontuar como se constituirá, e como deve ser constituída a formação e o ensino superior no nosso país. Diante dessa questão, nós temos como que isto, tanto as diretrizes e esses projetos da reforma universitária se constituirão em prática dentro das instituições de ensino. Vem um momento de uma preocupação em relação a como se dará a qualidade desse ensino, e como se constituirá isto tanto nas instituições particulares e nas instituições públicas. A Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia, no encontro que ocorreu de 20
21 de março a 27 de março desse ano, ela, em sua Assembleia Geral, ela apontou que ela irá disputar a reforma universitária, no sentido que a reforma se faz necessária, mas essa reforma não é a reforma no modelo que os estudantes querem. Algumas questões também, como a avaliação institucional, como como os sinais, a lei orgânica de ensino superior, né, vão ser aplicadas. Isso é uma questão. E neste momento que nós estamos aqui dispostos a estar debatendo e fomentando o debate sobre a formação e a constituição do núcleo regional da Associação Brasileira de Psicologia, de Ensino de Psicologia no Estado de Minas Gerais. Ouviremos a secretária da ABEP Nacional, senhora Júnia Lara. Boa noite. Estamos hoje aqui reunidos, né, nesse primeiro seminário de formação de psicologia, discutindo aí o futuro da formação em psicologia. Esse é um momento muito especial e eu penso que, né, nessa oportunidade eu só poderia estar fazendo muitos agradecimentos. Agradecimentos a muitos parceiros que hoje estão aqui, né, para que possamos realizar, né, efetivamente essa construção do nosso núcleo regional Minas Gerais. Porque nós temos que descentralizar a discussão e trazer ela para toda Minas, e aqui a gente encontra parceiros tanto na capital, né, que são os nossos colegas das nossas universidades, e também os colegas que estão no interior. Então, a esses todos, obrigado, não vou ousar citar nomes, porque tenho certeza, né, que seria pedir muito, porque são todos aqui têm a sua contribuição. Mas, em especial, eu queria agradecer, né, a Leci, né, na presidência da formação do Conselho Regional de Psicologia, as pessoas que estiveram muito próximas conosco para a realização desse evento, a Valquíria, o Tiago, o Ives, que são pessoas, a Amanda, que estiveram aí ombrando todo esse trabalho. Ao Conselho Regional de Psicologia 04, um especial agradecimento da ABEP por ter todo momento, na pessoa aí do Humberto Verona, de ter apoiado essa discussão e estar incentivando. E eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade, que era isso que eu queria estar trazendo, que a gente não, amanhã à tarde, a gente possa ter essa coordenação nossa, Seção Minas, depois de ter discutido isso em grupo. Nós vamos ter aqui uma noite e uma manhã, né, para discutir, como o Ives disse, a reforma universitária, as diretrizes curriculares, né, toda essa questão do ensino. E depois estaremos nos grupos, na parte da tarde, onde nós estaremos trabalhando, né, quais são os pontos que nós queremos estar continuando essa discussão e que a gente saia dessa discussão fortalecidos. Eu acho que essa é a discussão, uma ação política, né, no sentido de que a gente possa ter muitos pares, né, que a gente precisa de fazer da psicologia, se faz dessa forma no coletivo. É isso que as diretrizes curriculares têm trazido, né, que a discussão seja ampla, da mesma forma como é o tripé que a ABEP tem se colocado, né, dentro dos sócios institucionais, os sócios profissionais e os estudantes. Então, é só nesse tripé que a gente acredita numa psicologia aí brasileira, né? Então, muito obrigada e vamos ouvir nossas pérolas, né, da noite e da manhã. Ouviremos agora o conselheiro presidente do 11º plenário do Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região, Minas Gerais, senhor Humberto Cota Verona. Boa noite aos colegas da mesa, boa noite a todas e a todos. Eu queria dizer da minha satisfação de estar podendo representar nesse momento o Conselho Regional de Psicologia nessa mesa para receber em Minas Gerais a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Considero um privilégio e queria compartilhar esse privilégio com todos os ex-conselheiros, os atuais conselheiros e todos aqueles que têm uma militância, que vem lutando, que acho que a construção da ABEP tem sido fruto da participação de muitos que
estão aqui, muitos que também não estão e que também têm o mérito desse momento aqui em Minas Gerais. Então, eu queria só registrar isso, essa satisfação, compartilhar com vocês e dizer à BEP que ela é muito bem-vinda em Minas Gerais. Nós precisamos da entidade aqui para, juntos com o sindicato, com as outras entidades da psicologia, podermos colocar na pauta não só a formação, como todo o cotidiano da psicologia, a nossa prática. Então, bem-vindo à BEP e um bom trabalho para a gente. Eu tenho certeza que esse seminário vai ser um momento privilegiado, também especial de chegada da BEP, que é com o que a gente vai ter aqui de resultado. Boa noite, obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento a conselheira da região sudeste do Conselho Federal de Psicologia, senhora Maria de Fátima Bosque. Boa noite a todos. Sem som? Ok. Obrigada. Boa noite. Então, inicialmente gostaria de agradecer o convite para estar nessa mesa. Atualmente componho o grupo de formação em psicologia e qualidade de ensino pelo Conselho Federal e me sinto convidada, e penso que a todos vocês aqui presentes, para esse evento. Um evento que eu considero de extrema importância nesse momento, e eu acho que isso pode marcar um passo na história da psicologia não só brasileira, em particular a história de Minas, onde hoje temos 28 cursos no estado que abriga 28 cursos. Os temas que vamos tratar, já foram ditos aqui alguns nesses 2 dias, eles são de extrema relevância, sabemos disso, e esse convite, entendo que esse debate se amplie não só para os profissionais, não só para os estudantes, para as entidades representativas, e que a gente consiga construir realmente uma formação, uma posição, e que as ações em psicologia representem uma parceria, um estar lado a lado a essa realidade brasileira, que tem demandado a nós e a nós todos uma participação mais presente, se é que eu posso usar inclusive essa expressão, mas que a gente reconheça a necessidade de que a gente apresente melhores condições e respostas para essa sociedade e para as questões sociais. O Conselho Federal afirma o seu compromisso social nesse momento e seu lugar de parceiro perante as entidades representativas da profissão. Agradeço a participação nessa noite e um convite que realmente a gente se envolva e traga contribuições para que seja o começo de um caminho bastante frutífero. Obrigada. Com a palavra, a presidente da ABEP Nacional, senhora Inara Barbosa Leão. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer a forma e o empenho com que esse evento foi articulado, foi programado e está tendo o seu início agora. Nós temos muitas expectativas em relação ao núcleo Minas Gerais. Nós sabemos que vocês têm uma história na psicologia do Brasil, tem uma tradição na construção da psicologia do Brasil, e sabemos também que nós vamos poder encontrar aqui em Minas um apoio e, ao mesmo tempo, um problema. Porque os núcleos, quando eles se mostram muito prósperos e nos apontam a possibilidade de grandes realizações, e o que implica para a diretoria nacional da ABEP muitas cobranças, ele é muito bem-vindo, mas a gente já sabe assim, esse pessoal daqui a pouco vai começar a querer coisas, e a gente às vezes não consegue dar as respostas em tempo hábil. Mas a nossa expectativa é exatamente essa. Nós queremos que deste núcleo
saia as propostas, saiam as expectativas, saiam as orientações que venham a nos ajudar a continuar o trabalho da ABEP. Até porque a ideia dos núcleos regionais, para nós, tem esse significado. Os núcleos não são pensados como a ponta de execução da política central da ABEP. O núcleo, para nós, ele aparece muito mais como o espaço aonde a realidade, né, e a especificidade dos diferentes espaços do Brasil são captados, são ordenados e são, então, apresentados para que a gente possa estar sistematizando a discussão no país como um todo. Então, é claro que existem momentos em que a gente pede ao pessoal do núcleo que trabalhe em torno de uma ou outra questão, mas de forma mais constante, é um núcleo que tende a nos alimentar com as condições mais variadas que se defrontam nos diferentes locais desse país. Então, nós estamos esperando isso, nós temos certeza que vai acontecer e começamos desde já a agradecer àqueles que têm intenção de estar conosco, de vir a participar desse início, que é sempre mais complicado, né? Tem que fazer a comissão tem que organizar um programa, aí a organização do programa tem que ser difundida, porque se a gente acha que é complicado o Brasil inteiro, a gente sabe que cada estado tem as suas condições específicas junto aos municípios. Então, não temos, nesse momento, nenhuma coisa específica para pedir. Hoje não sento aqui com o presidente da ABEP para dizer para vocês, precisamos com urgência que o núcleo se coloque, se posicione, discuta isso ou aquilo. Todas as questões que estão envolvendo a psicologia nesse momento são questões que eu acredito que vocês já estão envolvidos. Nós estamos ainda em processo de implantação e discussão das diretrizes. Nós estamos aguardando a chamada do INEP para a constituição da Comissão dos Especialistas para os critérios da avaliação dos cursos de psicologia. Nós estamos participando da discussão do anteprojeto da reforma. Então, não são temáticas específicas da ABEP, são temáticas nas quais todos nós, direta ou indiretamente, estamos envolvidos e que o que a gente espera é que o núcleo aglutine as posições e as expectativas dos psicólogos, dos cursos e dos estudantes de Minas Gerais e venha a somar conosco nos momentos em que somos chamados ou quando não somos chamados, nos apresentamos para o debate. Acho que precisamos começar a pensar numa outra situação. Eu aproveito agora para convidar a todos vocês e mais especificamente agora solicitar ao Núcleo de Minas Gerais que se prepare para a participação no Encontro Nacional da ABEP, que será em setembro em São Paulo. Nós queremos uma proposta da participação do núcleo. O Encontro Nacional pretende dar continuidade ao acompanhamento da implantação das diretrizes e abrirmos para os outros temas que estão sendo sugeridos. Nós não temos ainda fechada toda a temática do evento. Bom, ao mesmo tempo, lembrar que o Encontro Nacional é o momento de eleição para a nova diretoria. Então, está na época de começar a articular a nova diretoria da ABEP e vocês estão convidados a participarem da nova diretoria, organizando com outros estados. Daqui para frente já não é mais
a atual diretoria que organiza exatamente como vai se dar. Mas, enfim, a gente espera encontrá-los lá, né, e esperamos que, na sequência, após o encontro, após a eleição, nós nos reencontremos nas atividades da ABEP. Espero que a gente tenha um trabalho bastante profícuo aqui, que nós possamos ter um início de construção de posições, uma vez que os temas que nós começamos a debater hoje são esses que a gente já tem discutido. Então, precisamos começar a dizer, aqui nós pensamos assim, porque nós podemos, então, amplificar essa voz dizendo, olha, o pessoal em Minas Gerais pensa assim e eles querem que a discussão seja posta nesses termos. E a gente vai esperar, então, que vocês nos apresentem essas propostas e essas posições. Antecipadamente, eu quero agradecer e quero, desde já, me desculpar com vocês, que, infelizmente, amanhã eu não estarei presente, porque eu já tinha um outro compromisso, mas a professora Graça Jacques, que é da nossa diretoria, estará aqui junto com a Júnia, trabalhando para que as coisas saiam com bastante trabalho para nós. Boa noite, obrigada. Registramos e agradecemos a presença do senhor presidente do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, senhor Rogers Carvalho dos Santos, e da doutora Graça Jacques, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia 7ª Região do Rio Grande do Sul e tesoureira da ABEP Nacional. Convidamos as autoridades que compõem a mesa de honra a ocuparem as poltronas reservadas no auditório para que possamos dar início às conferências. Intitulada Reforma Universitária e ABEP, convidamos o ex-ministro da Cultura, reitor da UFMG de 1964 a 1967 e reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, de 1991 a 1998, professor Aloísio Pimenta. A psicóloga, psicanalista, mestre em educação tecnológica, consultora em psicologia organizacional e do trabalho, professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação, senhora Leci Rodrigues Moreira. Ouviremos agora a coordenadora da mesa de conferência, senhora Leci Rodrigues Moreira. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Agradeço a presença, do Aloísio. É um momento também rico e importante e que essas discussões que são feitas às vezes no conselho, na comissão de formação, elas vêm esquentando, são pequenos grupos que vêm esquentando esse grande debate que a gente espera que vai ocorrer daqui para frente. Então, vamos ouvir no dia de hoje e amanhã, não um debate, mas questões sobre o tema. E aí, na parte da tarde, eu espero que esquente bastante os grupos e que saia uma produção significativa e, como a Inara disse, representante do coletivo mineiro. Então, muito obrigada. Quero agradecer a comissão que trabalhou comigo, agradecer as palavras carinhosas de Júnia, mas foi todo um trabalho de equipe do Conselho Regional 04 e a nossa equipe está aí, então muito obrigada. Agradecer em especial a UNA,
Minha casa e as minhas alunas estão aí batalhando. Muito obrigada. Então, vamos passar para o que interessa aqui na nossa mesa. Vamos falar de mesa, professor? Sabia, por isso eu perguntei. Obrigada. E a dinâmica da mesa, 30 minutos para cada. E, finalmente, alguma pergunta, encerraremos, né? Porque não é mais um debate, é mais uma apresentação do tema para servir de elemento para a discussão de amanhã. Ok? Então, por favor, Inara. Bom, você coordena, né, o tempo aí. Eu, às vezes, muito. Bom, a nossa discussão sobre a reforma vem se dando de uma maneira bastante difícil, né? Em nome da ABEP, eu estive até agora em 3 oportunidades em que o Ministério da Educação, esse último Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, chamou algumas entidades para fazer essa discussão. Surpreendentemente, a gente não discute. Não discute por 2 grandes motivos. Um, porque é impossível você discutir um anteprojeto que tem 100 artigos e mais não sei quantos parágrafos, mais não sei quantos subitens, em reuniões coletivas, aonde todo mundo teria alguma coisa a dizer sobre cada um dos itens. Então, se trata quase de uma questão física, né? Você não tem tempo, não tem espaço, as pessoas têm que voltar para casa, têm que trabalhar, e as discussões acabam se prendendo a pontos onde cada um tem o seu maior interesse, a sua maior preocupação. Outro aspecto que já está se tornando assim, um pouco incômodo, né, inclusive para algumas entidades, é o fato de que alguns pontos o Ministério da Educação não responde. Ele não responde. Você pergunta e ele não responde. Então, coisas que para nós, na psicologia, é uma preocupação, por exemplo, é a proposta dos 2 anos de curso básico, e depois esse exame para a opção profissionalizante no ensino de 3º grau. Nós estamos no meio do caminho da implantação das diretrizes. Bom, o que significam esses 2 anos? Quem fez os 2 anos, depois ele terá mais 5 anos, ou 4 anos, onde ficou 4.200 horas, os cursos da área de saúde, e aí ele faz o básico da psicologia e depois a profissionalização dentro da psicologia. Não temos resposta. E se depois dos 2 anos você fizer um exame e você for reprovado no exame, você vai ficar com aquele certificado de ensino superior e daí, o próprio anteprojeto fala no seu objetivo primeiro que a proposta é de normas gerais para a educação superior e regulação do Sistema Federal de Educação Superior, tendo como seu primeiro objetivo a formação de recursos humanos em padrões elevados de qualidade. Então, não sabemos como se resolverá essa questão. A outra preocupação que a gente tem tentado discutir é a forma de organização que as universidades, os centros, ou as várias formas aqui apresentadas, deverão ter. Vem mesmo o fim da departamentalização? Vai-se efetivamente incentivar as faculdades?
as faculdades voltam a ter o caráter de um espaço onde todos os professores ligados aos cursos ali instalados ficarão ali? A gente também não sabe, né? Uma coisa que sistematicamente tem sido pedida, né, principalmente pelos alunos, é que fosse ampliada a discussão a respeito do que está proposto para o atendimento ao estudante, né? O MEC sempre dizia que não tinha como ampliar isso por falta de recurso. Agora, na semana retrasada, o Ronaldo Mas, que coordena a discussão, disse que ele acatou, o Ministério acatou o documento encaminhado pela UNE, que amplia o atendimento aos estudantes do ensino superior no Brasil, mas que não tem um recurso. A proposta que está circulando no MEC é a criação de uma loteria específica para isso. A questão do financiamento das universidades federais, o tal fundo, né, que desde o começo todo mundo está perguntando de onde vem o dinheiro do fundo, né? Também ainda não sabe. A gente achou que ia ser outra loteria, mas disseram que não será outra loteria, mas não está definido ainda a fonte. Então, veja só, os outros pontos são tidos como não muito conflituosos. O problema das fundações junto às universidades já foi resolvido com a proposta da Andifes, as fundações continuam existindo, só vai alterar um pouco a forma de regulamentação e acompanhamento, e a posição das universidades, das instituições privadas, que ainda querem discutir um pouco mais a participação de chamados de membros externos da sociedade civil nos seus conselhos superiores. Além disso, o MEC tem apontado que a discussão está quase terminando, tanto que eles pretendem apresentar a segunda versão no final, agora no começo de junho, mais tardar, começo de julho. A partir daí teria mais em torno de 30 a 60 dias de discussão e imediatamente a reforma já está sendo encaminhada ao Congresso Nacional. Essa situação tem nos colocado numa posição um pouco intrigante, né, em saber, bom, tudo bem, a gente sabe que essa reforma foi uma invenção nossa, né, a gente sabe que ela não está saindo de acordo com o que muita gente pretendia que fosse uma reforma do ensino superior do país. A gente sabe que ela vai ter que ser feita, né, principalmente com alguns pontos que não estarão em discussão, porque ela decorre dos acordos internacionais. Agora, surpreendentemente, há poucos dias, a Unesco e a Unicef soltaram um documento fazendo uma crítica muito pesada à proposta de reforma do ensino superior no Brasil, né? Eles consideram, inclusive, que está sendo descaracterizado aquilo que se pretendia com as reformas de ensino superior nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Na verdade, quando a gente começa a pensar, então, para que fazer essa reforma, para que abrir essa discussão que não se discute, para que deixar a maioria das coisas do jeito que está, a gente não vai conseguir, assim que alguém sente, te conte a história como um todo. E a alternativa que a gente tem tentado buscar, até para poder entender um pouco como é que essa vinculação tão forte, né, e tão estreitamente anunciada, tanto na reforma universitária, como já vinha acontecendo com as propostas de diretrizes para os cursos, né, adotam a postura profissionalizante. Enquanto você sistematicamente ouve dos professores
dos alunos uma defesa de uma universidade que tivesse eminentemente um modelo humanizante, criador de uma inteligência nacional, preocupada em um desenvolvimento de pesquisa e ensino que nos permitisse entender, elaborar, resolver e educar as próprias pessoas desse país. E é engraçado que esses dias eu ainda estava comentando com alguns alunos meus e disse, eu não quero mais discutir esse negócio. Porque, na verdade, a gente continua discutindo o que a gente vai continuar discutindo o resto da vida. Porque é próprio da universidade, desde que a universidade existe, se manter nesta posição. Ou ela quer fazer profissionalização, ou ela quer fazer profissionalização e pesquisa, ou ela quer ganhar essas condições de se manter junto à sociedade como o seu espaço de construção de ideias. É interessante que a discussão, justamente por ela estar na raiz da ideia de universidade, ela vai, ao longo aí dos mais ou menos 7 séculos de existência das universidades, permeando os diferentes momentos de transformação das sociedades, mas sempre com esta perspectiva. Quando a gente tenta afunilar um pouquinho essa questão, como ela surge no Brasil, a gente já vai encontrar praticamente as nossas universidades sendo instaladas no século XX e entendendo o que houve no período anterior como um esforço de construir alguma educação de nível superior, mas com caráter eminentemente profissionalizante. O pessoal da história da educação, muito mais do que a gente da psicologia, tem apontado que, na verdade, a gente começa a fazer universidade no Brasil, fazendo universidade profissionalizante, via o modelo francês, que vem para o Brasil já com a chegada do Dom João, quando o Brasil vira lá a sede do Império. Essa perspectiva de que universidade, o ensino superior, não seria profissionalizante, só vai ganhar um corpo maior de discussão no Brasil com a fundação da USP, que surge uma outra proposta que, em geral, esses mesmos historiadores têm chamado de proposta alemã, que deriva lá da Universidade de Berlim. E que essa, sim, sempre se colocou como avessa ao entendimento da universidade como espaço de profissionalização, e sempre como o espaço da construção do entendimento da nação e da dedicação à sua elaboração. É interessante quando a gente vê que, para nós, no Brasil, isso vai se polarizar inicialmente entre a USP e a atual UFRJ, que foi a antiga Universidade do Brasil. E são esses dois modelos que, de alguma forma, acabaram sendo as grandes influências para os demais processos ou projetos de instalação de demais universidades no Brasil. Não é uma discussão fácil, porque esses são dois grandes princípios fundantes de universidade, mas eles vão sendo, de alguma forma, permeados pela especificidade dos diferentes modelos e dos diferentes projetos políticos que o país apresenta. E é importante a gente lembrar que, a partir de mais ou menos 1950, o modelo universitário brasileiro, seja ele de que matriz ele tenha se derivado, sofreu uma crítica muito violenta, muito violenta, a tal ponto que a gente vai entrar a década de 1960 já com
todas as universidades e o ensino superior já bastante convulsionado, né? Seja com professores, alunos, as relações interinstitucionais, intrainstitucionais, já bastante debilitadas e que, obviamente, com o golpe de 64, nós vamos ter, então, uma tentativa de ordenamento do que se chamava de anarquia, né, nas universidades brasileiras. A reforma de 68, ela definitivamente elege um modelo de ensino superior para o Brasil, e essa eleição foi pela universidade profissionalizante. Eu sou fruto desta universidade, né? A gente não tinha dúvida que fazia vestibular para sair de lá profissionalizado. No período em que eu frequentei o curso superior, a gente era preparado para ser profissional e ponto, né? Até porque você não podia fazer nenhum outro tipo de discussão dentro dos cursos superiores, você ia preso, então, né, a gente ficava lá estudando técnica, estudando método, e para descobrir muito tempo depois que a maioria das vezes o método e a técnica não ia funcionar coisa nenhuma, porque a sociedade estava virada de cabeça para baixo e que o método e a técnica por si só não ia dar conta de resolver aquela situação. Esse modelo profissionalizante, extremamente centralizador, é o chamado modelo americano, né, que veio aí pelo convênio o MEC-USAID, pela comissão atual. Esse modelo é o que nós estamos pretendendo alterar com a proposta da reforma. E é interessante porque a proposta da reforma, na verdade, ela vem para aprofundar este modelo. É claro que nós não temos agora, pelo menos que eu tenha conseguido enxergar, e com as pessoas com quem eu tenho conversado, parece que também não conseguiram, ou se conseguiram me contar, né? Aonde se daria a ruptura? A ruptura não está posta. Nós estamos aprofundando a profissionalização no terceiro grau. Uma profissionalização que, como todo mundo sabia que está ficando demais da conta, até porque as diretrizes saíram primeiro e a reforma saiu depois. Então, os primeiros cursos que fizeram a estruturação a partir das propostas de diretriz já estão querendo acabar com as diretrizes, né? O caso da odonto, da engenharia, esse pessoal já não quer mais brincar de curso de diretriz, né, com ênfase que profissionaliza a partir do segundo ou terceiro ano. E a gente, na psicologia, como foi o último curso, né, a gente ficou encrencando aí quase 10 anos, né, para depois, sabe, tivemos que nos vender, né, temos uma diretriz. Quando a gente está agora tentando descobrir como que a gente vai fazer essas diretrizes, permitir que os cursos de psicologia possam ficar generalistas dentro de um modelo profissionalizante, né, a reforma veio, e está, de alguma forma, querendo dizer para a gente que a gente pode não conseguir, né, fazer o que pretendemos. Eu acho que nós temos ainda algum tempo para discutir essa reforma. Disse para vocês no começo que estou um pouco desanimada pela forma como a discussão tem sido conduzida, mas ainda acho que algumas coisas talvez se consiga ampliar nessas discussões. Não acho que nós vamos voltar ao modelo da Universidade Alemã de Berlim, né? Mas acho que nós temos que tentar garantir que o ensino superior desse país consiga saber o que é que acontece nesse país. Não acho que seja interessante para nós termos até as universidades tratadas como centro de formação de recursos humanos.
Não acho. Não tenho nada contra a formação de recursos humanos. Acho que a gente tem que ser preparado para trabalhar assim. Acho que trabalhar está ficando cada dia mais difícil no mundo que a gente vive. Acho que precisamos ver como é que se trabalha, como é que se pode fazer mais, sofrendo menos. Acho que tudo isso tem que ser feito. Mas não acho que é só isso que o ensino superior tem que fazer. Não é verdade que o Brasil tem uma estrutura de pós-graduação que dá conta da pesquisa e da elaboração da problemática nacional independente do ensino superior. Não tem. Não tem. Quem acompanha edital de contratação de professores para o nível superior no Brasil sabe que não tem. Você tem editais que abrem e fecham, porque não tem gente pós-graduada nesse país para ocupar as vagas que estão se abrindo. E aqui eu não quero que vocês entendam o que eu vou dizer como uma generalização. Nós temos muitas universidades de caráter privado sérias nesse país, mas temos muitas que já deviam ter sido fechadas. Nem essas estão conseguindo preencher seus quadros. Então, nós estamos, nesse momento, enfrentando um problema sério, e que vai chegar para nós na psicologia com uma dimensão que talvez seja um pouco maior do que para os outros cursos. Por quê? A psicologia ficou quase 10 anos sem nenhuma norma, lei ou qualquer coisa que a regulamentasse. Foi o período da RDB até a promulgação das diretrizes esse ano. E nesse período foi quando se abriu o maior número de cursos de graduação em psicologia no Brasil. Então, cursos que a gente não sabe como é que funciona, que a gente não sabe como é que está ensinando, que a gente não sabe o que pretende fazer e que também não tem como cobrar, porque afinal de contas, eles funcionaram conforme o que existia neste país. Bom, qual é a perspectiva? Não sei dizer. Todas as perguntas sobre como ficam as aberturas e fechamentos de curso, como é que ficam as estruturas, como é que fica a aferição de qualidade, como é que fica a retomada da discussão da relação pesquisa-ensino, o MEC tem nos dito que serão resolvidos a partir da avaliação. Então, isso. Como é que se faz a avaliação? Todos os detalhes a gente ainda não sabe, porque a Comissão da Psicologia vai ser constituída agora. Mas as referências para avaliação de cada instituição estão dadas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional e pelo projeto pedagógico do curso. Diretriz não estabelece se tem que ser assim ou se tem que ser assado. A reforma não traz um modelo. Então, se o meu curso for muito ruim e tiver escrito que lá no meu PDI e lá no meu projeto pedagógico, que o meu objetivo é ser muito ruim, a comissão de avaliação vai ter que avaliar o tamanho da minha unidade. Porque não tem outro critério. Como disseram que era para eu falar aqui, só para deixar as coisas para vocês terem assunto para ir discutindo hoje, amanhã, eu trouxe essas coisas, porque elas estão me incomodando muito, e eu acho que a gente precisa começar a dizer que não concorda. Algumas vezes eu digo, a ABEP não concorda, a Inara não concorda, mas eu acho que se a gente conseguir falar isso com um coro maior, e que ela, ao ser dita em algum lugar, ela tenha esta mesma pergunta reproduzida em vários outros lugares, necessariamente, em algum momento, alguém vai ter que responder, nem que seja para fazer a gente ficar quieto. Então, eu estou esperando encontrar em vocês interlocutores para que essas questões sejam melhor formuladas, para que as perguntas sejam melhor apresentadas e mais intensamente cobradas as respostas que nós precisamos para elas. Obrigada, gente.
agradeço a emenda e passo a palavra então agora para o doutor Luiz, sendo que só um momento tem um aviso, que é para, enquanto assinar, entrada ali do auditório naquele mãozinho, abaixo assinado quanto projeto de lei do ato médico. Quem já assinou não precisa assinar, mas nós continuamos com a luta. Então, lá quem não assinou, Quero agradecer o convite, muito honroso para mim, e queria cumprimentar aqui a professora, a diretora nacional, a professora Inara Barbosa Leão, Teresa, pela apresentação tão feliz que fez aqui, também a coordenadora, a Desi. Queria dizer a vocês a minha alegria de estar também aqui na mesa, com dois elementos, duas professoras, porque normalmente aqui em Minas Gerais, e no Brasil em geral, em Minas muito, as mesas são compostas só de homens. Você vai, as mulheres sempre incompetentes, como eu fui reitor da UFMG em 1964, não tinha uma professora na universidade, uma professora. E eu levei alguns assistentes, professor de química, e levei essas professoras e convidei, e eles disseram assim, já vê o Aloysio trazendo o ginastério dele. Tinha ginásio, mulher, né? O ginastério. Não faço uma ideia, naquela época difícil, como as mulheres me ajudaram a enfrentar também a ditadura de 64. Eu assumi como ministro da Cultura um compromisso, não assenta em mesa para fazer palestra, nem para assistir, se não tem pelo menos uma mulher. Não é essa a ideia? E eu já cobro isso do governador Aécio Neves, de quem sou assessor, que faz, tem 30 pessoas na mesa, 30 homens, não tem homens. Sempre que nós temos um grupo da grande competência, hoje, a nossa reitora, da Universidade Federal. Eu queria só, para aqueles que não sabem, lembrar aqui que tem buscado ter uma visão global da universidade, já que, quando reitor, eu fui reitor da Federal, de 1964 a 67. Mas acontece, eu fui deposto em 1964 pela ID4, mas a reação, veja você, naquela época é difícil o estudante reagir à reação, sobretudo dos estudantes. Não estou falando mal dos professores, também tive apoio dos professores, sobretudo dos estudantes. Eu fui deposto, 5 coronéis me tiraram da universidade, eu tive que entregar, estava muito jovem, eu fui reitor com 39 anos, que era um escândalo naquela época. Todo reitor geral tinha 60 anos. Bom, mas então é o seguinte, eu voltei, vou falar depois sobre a questão da reforma da universidade, e fizemos uma reforma profunda da universidade, depois, lamentavelmente, copiada e distorcida pelo golpe de 64, baixou em 68 uma chamada falsa reforma da universidade, baseada, só aparentemente, num trabalho que vimos fazendo quase 10 anos aqui em Minas Gerais. Quase 10 anos discutindo o problema do ensino superior. Eu não tenho nenhum entusiasmo por essa reforma que está se propondo, vou dizer a vocês porque, quero dizer logo, não sou contra o ensino superior privado, ao contrário, escrevi um artigo, mais ou menos 6 meses, em defesa do ensino superior privado, porque ele está, no momento, sofrendo aqui no Brasil. Eu vou apresentar aqui exatamente um data show para discutir com vocês aquilo por que eu acho que essa reforma não é para valer. Não é para valer. Lembro aqui que depois eu terminei o mandato, eu fui convidado professor visitante na Universidade de Londres, onde estive 2 anos.
estudando o ensino superior na Europa e na América Latina. Terminado praticamente aos meus 2 anos, eu fui caçado pelo AI-5 e permaneci 17 anos exatamente no exterior, 3 anos no Chile, colaborando com as universidades do Chile e do Peru. 12 anos colaborando, morando nos Estados Unidos e colaborando com as universidades da América Latina e do Caribe. Ajudamos a criar e institucionalizar umas 30 universidades. Para isso, a instituição que eu trabalhava, o Banco Interamericano, e que tinha toda a liberdade, isso, eu visitei vários países para ver como funcionava isso. Primeiro, já tinha estado 2 anos na Inglaterra e trabalhei muito na Alemanha, na França, onde a nossa professora e presidente da LEP já mostrou aqui que a Universidade de Humboldt, na Alemanha, foi realmente um projeto extraordinário. Primeiro, é que eles começaram dizendo: eu não posso ter só ensino superior para aqueles que terminam o ensino, que chamamos aqui ensino médio. Ao lado de universidades de alto nível de pesquisa, na extensão, no ensino, eles criaram um grupo até hoje de alto nível de escolas profissionalizantes, não é verdade? Então, você tem, aqui no Brasil, a única oportunidade que a pessoa tem ao terminar o segundo ensino médio é ir para o ensino superior. Não há ensino ou técnico ou tecnológico, né? Que no mundo inteiro, evidentemente, você tem alternativas. O Brasil não tem alternativa. É uma das razões que eu não acredito nessa reforma que estão apresentando aí. Nós temos um CESEC muito pequeno. Nós precisamos criar um ensino tecnológico. Eu não digo a vocês, nesses anos que estive fora, eu estudei razoavelmente o ensino dos Estados Unidos, Canadá. Passei uma temporada na China, vendo como desenvolvia aquilo que o Mao Tse-tung chamou de que todo estudante tem que ser um professor. Todo estudante tem que ser um profissional. E todo profissional tem que ser um estudante. Né? O que é aquilo? Lamentavelmente, não tenho oportunidade de discutir. Fui à Índia estudar o desemprego de profissionais universitários. Fazem grande investimento para a formação de psicólogos, de médicos, de engenheiros, exporta para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Os médicos vão todos para a Inglaterra e Estados Unidos. Então, o subemprego. Passei uma temporada maior como professor visitante no Japão, na Universidade de Língua Inglesa, International Christian University. Então, dessa presença nos países todos, evidentemente, primeiro quero dizer a vocês que fui querendo o Brasil e voltei amando o Brasil. É um país extraordinário. Tenho orgulho de ser brasileiro. Vale a pena ser brasileiro. Tenho dito isso aos jovens, com todos os efeitos que temos, não é verdade? Bom, durante praticamente 60 anos, eu não fiz outra coisa que não ser ensino. Quando estudante, os meus anos todos de universidade, 5 anos, eu lecionei Química nos colégios de Belo Horizonte, Anchieta, Santo Agostinho, de maneira que tem. Então, tenho buscado observar, não quero, sobretudo, passar dos meus 30 minutos, lembrar exatamente aqui que dizer ao governo, aos professores, aos alunos, na verdade, que a universidade é um centro de saber, onde esteve indissociado o ensino, a pesquisa e a extensão. Na verdade, a universidade é o lugar onde se cria o saber, onde se cria a ciência, se cria as artes, se cria a literatura, na verdade. Mas também quero dizer a vocês aqui que quando me formei em 1945, todo o Brasil tinha 5 universidades. Quais eram essas 5 universidades? A primeira era a Universidade do Rio de Janeiro, chamada então Universidade do Brasil, criada em 1920. Segundo o nosso conterrâneo Darcy Ribeiro, meu grande amigo,
se criou a universidade naquela coisa em 1920, porque veio o rei Alberto e tinha que receber o título de doutor honoris causa. Como não havia universidade no Brasil, teve que criar uma universidade. E por que isso? Porque o colonizador português não queria universidade. A universidade era um lugar de pensar, de pesquisar, de ensinar. E os portugueses não queriam que acontecesse no Brasil. Formavam a nossa elite política em Coimbra. Já voltavam todos eles, evidentemente, para continuar aquilo, apesar de sermos um país que o exemplo nosso da Inconfidência Mineira, né, foi uma coisa extraordinária. Mas então nós tínhamos 5 universidades. Quais eram elas? A Universidade do Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro, hoje Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Porto Alegre, a Universidade de Minas Gerais, criada em 1927 pelo governo Antônio Carlos, nunca foi uma universidade do Estado. Eu pagava as minhas universidades como aluno, naquela ocasião, na verdade, e a universidade vivia do que o estudante pagava. O Estado dava uma quantidade mínima. Diga-se a propósito que, enquanto São Paulo hoje emprega cerca de 4 ou mais bilhões de reais por ano nas universidades estaduais, ela tem 2 federais, né? Nossa Minas Gerais aqui, ela não aplica na Universidade do Estado e no setor 60 milhões de reais. Então, Minas Gerais nunca foi uma das universidades. Claro, nós temos 12 universidades federais, na verdade, e os outros estados nos criticam muito por isso. Mas então, a Universidade Estadual de São Paulo, 1934, criada aqui, a Universidade Católica do Rio de Janeiro. Quando eu me formei, em 45, essas 5 universidades, 293 escolas profissionais. Então, 293. Estas 5 universidades foram criadas pela junção de universidades de medicina e engenharia. Tanto que a UFMG, ela só foi realmente a universidade, no sentido, depois que fizemos, agora não fui eu, mas foi um grupo grande de professores, alunos, escrevi um livro, está na 4ª edição, sobre a reforma da universidade. Depois mandaram, eu comprei, não vai. Mas então, eu queria lembrar exatamente aqui do perfil, por que eu não creio na reforma da universidade. E eu vou apresentar aqui as transparências que está levado. E a primeira delas, só para mostrar a vocês, agora aqui nós temos uma dificuldade. Eu não quero que vocês fiquem com o pescoço doendo. Então, eu vou apresentar aqui, primeiramente, isso eu dou embaixo sempre a fonte, Revista Aprender número 3. O título dessa série é esse aqui: O Mercado da Educação Superior Privada no Brasil. Não estou inventando nada, não. Eu disse a vocês que não sou contra a universidade privada, ao contrário, disse escrever esse artigo. Eu sou a favor da universidade privada se tiver, qualidade. Se não tiver qualidade, não tem sentido. Segundo, se for acessível a nós, pessoas, aos nossos estudantes. Se ela não for acessível, se ela não puder pagar, então eu não sou contra também. Então, o que aconteceu no perfil da Universidade Brasileira? Aquelas 5 universidades. Quando eu era reitor da Federal, em 1964, nós tínhamos 70% do ensino superior era público e 30% era privado. Hoje, 80% é privado e 20% é público e vai diminuir, porque é mais fácil no Brasil, não estou exagerando, abrir uma universidade, uma faculdade com um restaurante de comida aqui. Muito mais fácil. Hoje você... Por quê? O Conselho Nacional de Educação está assim de donos. Os conselhos estaduais assim de donos. E o dono, evidentemente, não é eleito reitor. O dono é nomeado e ficou 10 anos, 20 anos, quantos? Né? Então, eu creio que essa reforma, o básico dela, seria corrigir o perfil. Em nenhum lugar do mundo, eu viajei, boa parte desse mundo de Deus, tem dono de faculdade ou dono de universidade.
Nos Estados Unidos, onde eu morei 12 anos, tive um intercâmbio muito grande com as universidades, e exatamente com as universidades da América Latina. Nós temos no seu ensino 70% das universidades, 77% são públicas e 23% privadas. E o pessoal diz, não, mas o ensino lá é pago, mesmo na universidade pública. Meus filhos estudaram pagando, mas pagam uma média de 6 salários mínimos por ano. 6 salários mínimos por ano. Vê aqui no Brasil, se nós tivéssemos uma faculdade que cobrasse 6 salários mínimos, 6 vezes R$240 por ano, aí nós teríamos. E o governo dá uma grande ajuda às universidades privadas dos Estados Unidos, Harvard, que eu conheci muito bem, então, é uma universidade muito rica, a universidade privada, mas ela recebe, por quê? Porque não tem dono, ninguém põe dinheiro no bolso de resultado que o aluno paga, não, ninguém. Tem o reitor pago, bem pago, tem professor bem pago, não é verdade? Mas todo o dinheiro que vem dos alunos é da universidade e não é de dono. Então, eu quero dizer a vocês que essa é a minha grande preocupação. Por isso que eu não acredito na reforma, porque pode mudar a lei à vontade. Se você não conseguir um processo de tirar das mãos dos donos as universidades, que são a grande maioria hoje, concordo plenamente com a nossa professora, as universidades privadas de bom nível, até de excelente nível. Essas eu defendo, porque elas estão sofrendo enormemente. Cito aqui um exemplo da PUC de São Paulo. A PUC de São Paulo está passando uma crise gravista, deve 20 milhões de reais, 20 milhões, e não tem como tirar esse dinheiro. Não é verdade? Aí seria a hora do governo ajudar essa universidade particular, por que não? É muito de boa qualidade, não é verdade? Bom, outro favor. Eu vou procurar assim rápido aqui. Então é o seguinte, a estrutura do ensino superior hoje no Brasil então, universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades isoladas, institutos superiores ou escolas superiores. Verdade? É uma estrutura também muito diferente e que difícil. Claro. Bom, há uma coisa que se discute muito que eu queria trazer para vocês aqui. Não, sei que o ministro da Educação do governo, Fernando Henrique, meu amigo, meu companheiro de exílio no Chile, ele dizia que não, tem que criar, e esse atual governo do presidente Lula, na verdade, está seguindo as mesmas normas, piorando ainda, hein? Diz o seguinte, o Brasil tem que abrir faculdade privada, voltar a dizer que Dona Yolanda Costa e Silva, na ocasião que ela estava deixando a universidade, abriu o número de vagas, começou essa farra de vaga que tem. Então é o seguinte, é que o Brasil, enquanto o Brasil tem 10% do seu alunado de 18 a 24 anos, né, aproximadamente, nós temos lá, o primeiro é o Canadá, tem quase 100%, né? Depois Suíça, Estados Unidos, Suíça, etc. Mas acontece o seguinte, é que nós não podemos fazer isso nas costas de um povo sofrido como o povo brasileiro, cujo salário mínimo são R$240. O número de pessoas que me preocupa hoje, mães chorando, pais, porque entra na faculdade e não consegue sair. O número de pessoas que estão deixando a universidade brasileira é enorme, cresce numa progressão geométrica. Cresce numa progressão geométrica. De maneira que nós temos que aumentar, sim. Primeiro, aumentar a qualidade. Um psicólogo de baixo nível, vocês compreendem que desastre que é isso? Ou médico, ou qualquer que seja. Eu me refiro ao psicólogo, mas a seriedade que tem essa profissão nova no Brasil, não é verdade? Tem que você pesquisar na era, meus amigos e minhas amigas, das nanotecnologias. Estão revolucionando o mundo e nós não vamos ficando para trás. Não é verdade? Nós criar faculdade de terceira categoria, criar faculdade, criar universidade, alugando biblioteca. Tem lugar que estão alugando biblioteca, traz quando vem a comissão. Que beleza, biblioteca e tal. Terminou a revisão, tira a biblioteca, esse começa a pedir livro. Não é verdade? Alugando computadores. Da mesma maneira, tem ótimos computadores. E por isso eu não acredito. Exatamente por quê? Porque o governo vai fazer uma quantidade bem bonita, essa coisa toda, mas não tem quantidade. Por quê?
porque os donos têm uma grande maioria no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas. Aqui em Minas tem um político que criou 40 faculdades na campanha dele. Na minha cidade, que não pode manter o ensino infantil. O ensino infantil lá a quantidade de crianças, na verdade, que não tem creche. Montou uma faculdade, era o prefeito, claro que era querer isso, porque o prefeito se sente, vamos criar uma faculdade na cidade, assim, assim. Ora, qual foi a evolução do ensino superior no Brasil? De 1998 a 1973, instituições de ensino superior. Em 2002, 1.600. Nenhum lugar do mundo que eu conheço, pode me ver, nenhum. Por pressão, exatamente por quê? De gente ganhar dinheiro. Há uma universidade no sul, aqui, cuja faculdade de medicina cobra R$3.600, professor, por mês. 3.600. Quem ganha isso no Brasil? Qual é a porcentagem da sociedade que tem esse investimento no Brasil? Não é? O professor está ganhando aqui 600, 500, 600 reais por mês, professor. Então, aqui está uma coisa que eu peço a atenção da nossa presidenta, de vocês todos, aqui no Conselho. Nós temos os conselhos, às vezes a gente tem convidado para falar, na verdade. Então, vejam vocês, se dividindo a sociedade em A mais, A menos, B mais, B menos, C, está naquele gráfico, verdade? Então, o grupo de A mais, eles não tem problema. Ele dá uma universidade para ele, tem tudo e tal, não há problema. Já está preenchida toda a gama de estudantes de 18 a 24 anos. O A menos, já um pouco. O B mais, o C, aí. O C, que é aquele azul, é que vai estar indo para a universidade privada. E acontece que não pode pagar. O que está acontecendo? E esse não é uma crítica, olha, eu insisto nisso, não estou criticando a existência da universidade privada, não. Eu estou criticando o absurdo que está acontecendo nesse país, de estar criando cada vez, por semana, 3, 4. O ministro segurou um pouco a medicina, mas acontece o seguinte, eles estão indo no judiciário e ganhando, como aconteceu na faculdade de medicina, aqui no Vale do Aço, na verdade, ilegal. Isso é uma coisa que estamos dizendo estudante, quando vá matricular, pergunta qual é o número de matrícula dessa faculdade, dessa universidade, no Ministério da Educação. Não nos esqueçamos que as universidades particulares e federais dependem do Conselho Nacional de Educação, o antigo Conselho Federal. As estaduais, só as estaduais. Vamos procurar em Minas Gerais, em São Paulo também, em outros estados. São Paulo é dos maiores núcleos de comercialização do ensino do Brasil. Tem outro. Muito bem. Olha, a mesma coisa. Crescimento do número de IES no Brasil. 973 milhões, 1.600. Outro. Bom, esse aqui é um quadro importantíssimo para a questão da reforma. O que adianta nós, evidentemente, querermos fazer uma reforma, se nós temos o ensino comercializado? Veja, então, esse trabalho que foi do IBGE, comportamento da renda familiar com educação não ultrapassa 25%. O grupo A+, tem uma renda mensal de aproximadamente R$ 5.555. Renda mensal média de R$ 5.894, pode pagar até R$ 1.473,50 por mês. E aí nós vamos descendo, o A-, 2.000 a 5.000,
pode pagar 930. Aquele azul que vocês viram, o C, ganha entre 497 e 1.064. E mesmo assim eu acho que está um pouco inflado. Renda mensal 844. Pode pagar 211, não pode pagar mais um tostão do que 211, porque senão não tem mínimo para comer, não tem o mínimo para vestir, não tem o mínimo para... E notem que o problema não é só a mensalidade, o estudante não pode ir nu na escola, não pode se envolver, não pode estudar sem ter livro, na verdade, e determinados equipamentos. Então, o que eu, ao apresentar isso, não estou fazendo uma crise destrutiva, quero deixar muito claro, não faço uma crise destrutiva, mas eu creio que é hora de nós brasileiros sair da apatia. Eu tenho uma grande preocupação com a apatia. Foi a apatia que levou um povo como o alemão, que tem uma cultura extraordinária, né? Grandes poetas, grandes músicos, cientistas e um senhor que era do Partido Socialista. Tomou o Partido Socialista, transformou em nacional-socialista nazista e dominou o país e a catástrofe. E vocês que são jovens, mas eu já, meu cabelo branco, tive na lista para ir para a guerra. Felizmente, terminou, mas muitos brasileiros foram enfrentados, na verdade. A apatia é a coisa perigosa. Falando, claro, para um grupo de psicólogos e psicólogas, eu não preciso falar isso, vocês sabem isso muito melhor que eu. Os estudantes, eu estou propondo para fazer um monumento ao estudante desconhecido, que se não fosse estudante, não tinha petróleo no Brasil. Os geólogos norte-americanos vieram aqui quando eu era estudante, o Brasil não tem petróleo. Nós fomos para a rua, corria da cavalaria aqui em Belo Horizonte, entraram dentro da igreja de São José para nos esconder. Depois a Petrobras, o estudante, mas por que o estudante está calado? Não sei. Os professores estão calados. E os pais também, e as mães também. Não é verdade? Então, eu creio que esse quadro, para as próprias faculdades sérias, é um problema terrível. Para as instituições sérias, esse quadro mostra o que elas estão, o que está acontecendo. Muitas delas estão hoje passando grandes dificuldades. Não tem alunos. O Brasil é o único país do mundo, digo a vocês, por isso que eu critico essa questão da reforma, se não se fizer exatamente a desdonização desse termo implementar aqui do ensino superior do Brasil. Outro fato. Bom, isso aqui até no dia não foi isso, ó, fonte, revista Aprender. Veja que não estou fazendo nenhuma denúncia. Mas tem aqui, universo 126 milhões de reais que arrecadou em 2002 dos estudantes. Uninove, 151 milhões. Mackenzie, 162. Univale, 172. Unicinos, 189. A PUC do Rio Grande do Sul, 212. A PUC Minas, nossa amiga aí, 258 milhões. UBRA, 345. Se for de boa qualidade, agora, a Estácio de Sá, 378 milhões. E a Unip, 575. É o maior centro de dono do Brasil. Verdade? Eu como digo o pessoal falando, não põe isso muito, daqui a pouco você só for atentado aí. Muito bem. Aqui nós temos a estatística exatamente do total de IES, Instituto de Ensino Superior, as públicas e as privadas, na verdade. Então, as instituições, 1.391 instituições. 183 públicas e 1.208. É esse desbalanço que me preocupa enormemente. Daí eu digo a vocês, a coisa mais fácil que tem no Brasil hoje é criar uma faculdade. Eu vou contar a vocês aqui, fui procurado uns 6 meses atrás por um conterrâneo, mais ou menos meu coetâneo, também idoso, né? E ele disse, olha, eu fali. Tinha meu sítio, eu plantava as coisas e tal, lá no nosso lugarejo, e fali, e me disseram para te procurar, que você me ajudar a fundar uma faculdade.
Eu não estou inventando 1 milímetro. Eu perguntei, qual é a faculdade que você quer? Aquela que der mais dinheiro. Pronto. Faz o seguinte, vai criar um restaurante de comida. E comida, todo mundo. Já no Brasil hoje, quase ninguém tem dinheiro almoçar em casa. Igual em outros países, porque não dá tempo. Então você falou assim, monta isso, então vai aqui. Se você fizer uma foto, você vai falir. Você não chega a fazer. Porque primeiro, precisa de uma faculdade. Quer ser professor, é coisa fundamental. E hoje está até relativamente bem, porque em lugar da escola, na faculdade, ele fez exatamente um quiosque, está vendendo fruta, essa coisa toda e tal. Outro, por favor. Eu já estou passando. Olha aqui. Então, perfil dos alunos da graduação, né? Masculino e feminino. Os femininos estão ganhando forte, hein? Mesmo no noturno, você tem mais estudante feminino do que masculino. Outro. Estou terminando. Está aqui. Olha aqui. Vejam vocês, sempre a revista Aprender, maio, junho e tal. Relação entre o número de IEF, instituições de ensino superior, privadas e públicas no Brasil. Então, você tem, por 1998, tinha 209, públicas 760. Notem que as públicas até certo ponto diminuíram. Ficou dessa. E, então, em 2002, 190 instituições de ensino, não só universidade, não, instituições IEF, instituições de ensino superior, em 1460. Quero deixar mais uma vez claro que não sou contra as instituições de ensino e estou falando de uma instituição, claro que não é a convite da Associação dos Psicólogos, mas eu acho que isso que nós tínhamos que discutir, disse a professora com muita razão, mas levar isso ao governo. Levar isso ao governo. Se ele não estabelecer um controle, e vai apanhar muito. Por quê? Porque ele vai apanhar no Congresso, vai apanhar na Assembleia, vai apanhar nos políticos. Mas se não tiver essa coragem, não adianta querer outro. Tá aqui. Olha aqui. O crescimento em amarelo das instituições privadas, o crescimento das instituições. As próprias instituições privadas têm que buscar um modo de impedir essa avalanche de instituições de quinta categoria, às vezes, e de um preço exorbitante, que as pessoas não podem. Aqui. Vejam, então, o seguinte. Vejam que isso que eu estou falando não é verdade. Em 1998, nós tínhamos 20% do preenchimento das vagas das instituições públicas e privadas. Preenchidas, 80%. Não preenchidas, 20%. Em 1999, 78,9%, diminuindo, 21% aumentando, não preenchidas. Não é verdade? Em 2001, já 31,2%. O crescimento de vagas não preenchidas está na progressão geométrica. Então, isso mostra exatamente o perigo que corre as boas universidades privadas. Porque fazer vestibular hoje é bobagem, né? Estão laçando o sujeito aí. Tem uma faculdade aqui em Belo Horizonte, tem uma faculdade. Primeiro tem a faculdade de Oxford. Não sei se a Universidade de Oxford sabe disso. Uma outra coisa que tem exatamente é o seguinte, é que uma faculdade leva um carro na porta da outra faculdade, venha para aqui, isso não é brincadeira, não. Venha para aqui para a faculdade, nós pagamos, você já pagou lá e te damos desconto aí. Passou um comércio baixo. E por isso eu digo para você, quero insistir mais uma vez, não quero deixar a impressão de que eu sou contra as universidades privadas. Tenho o mesmo pensamento do professor, não sou contra, ao contrário. Vamos incentivá-las, vamos apoiar aquelas que são de bom nível, vamos apoiar aquelas que evidentemente possam viver
sem cobrar 3 mil, 2 mil reais para ninguém fazer. Bom, as carreiras aqui, nós sabemos isso. Direito é a carreira com maior demanda. Minas Gerais, professores, Belo Horizonte tem hoje mais faculdade de Direito que todo o estado de Minas Gerais há 10 anos atrás. Criar, então, faculdade de Direito, tenho aqui uma universidade no sul do estado, que um campus não passou nenhum estudante no exame da OAB. Nenhum. Zero. Pois ficou aberto. Então, como é que eu posso acreditar numa reforma acontecente? Aqui, evidentemente, não precisa mostrar, vocês estão vendo aí, direito, engenharia elétrica, engenharia florestal, etc. Pode passar o outro tópico. Isso, vejam como é a distorção. Menos de 5% das IES particulares concentra quase a metade das matrículas do ensino superior privado do país. Menos de 5% tem 50% dos alunos. Vocês viram aqui na questão da arrecadação. 50% das IES particulares absorvem somente 5% da matrícula. Essa está no grupo da falência. Então você vê, 5% tem 50%. E 50% tem 5%. Então, esse isso deixa evidente que o setor não é homogêneo e que a consolidação para ser uma tendência importante. Outro favor, estou terminando, hein? O setor privado concentrou sua expansão em determinadas áreas de formação, geralmente as que exigiam menor investimento, deixando outras para o setor público. Mais da metade de seus alunos estão matriculados nas chamadas ciências sociais aplicadas, como direito, administração, comunicação social, marketing, economia, sociologia e tudo. Da mais alta importância no desenvolvimento de um país como o Brasil. A mais alta importância, na verdade, essas carreiras. E digo a vocês aqui, a minha preocupação, é que isso leva a um profissional burro. E eu não sou contra o burro, não. O burro quietinho, parado, vou rezar para ele, ou ela. Mas o burro dinâmico, o burro fácil. Aí é um desastre. E, lamentavelmente, está acontecendo. Verdade? Eu acho que é o último exemplo. Assim, a tentativa da Organização Mundial do Comércio, OMC, de incluir o ensino superior como um dos 12 setores de serviço catalogados no Acordo Geral sobre o Comércio e Serviço, o GATS, fará dessa modalidade de ensino uma mercadoria para livre comercial. Caso isso aconteça, as IES devem se preparar para a concorrência internacional. Com a liberalização da educação, através da OMC, o Brasil enfrentaria a concorrência internacional direta e indireta, através de materiais didáticos, ensino à distância, mão de obra, entre parênteses, de professores, entre outros. Vocês sabem que esta reforma, lhe deixa 30% de possibilidade do capital estrangeiro por universidade aqui dentro. Isso, eu vou dizer a vocês, se eu lhes falei de Harvard, que é a universidade de primeiro nível, se oferecerem Harvard ao Brasil, não, senhor, fazer intercâmbio, claro, fazer o máximo, mandar o maior um professor a Harvard, a Londres, ao Japão, e alunos, não é verdade? E eles virem para cá, intercâmbio. Mas a universidade faz parte da nacionalidade, é a cultura brasileira, meus amigos. Nós não podemos aceitar hipótese nenhuma, e já existe. Há um cidadão, um grupo forte comercial, que está criando 50 universidades em colaboração com a Universidade Norte-Americana. Isso é um crime de lesa pátria contra esse país, contra a Amazônia. Virão tomar conta da Amazônia, que já está sendo roubada, não é verdade? Aqui eu digo a vocês, lamento.
a essa altura, na minha idade, tem dedicado mais de 60 anos ao ensino. Eu quero terminar aqui, agradecendo o convite. Espero que não tenha sido radical o sistema, no sentido ruim da palavra, mas tem progresso, ser radical e na raiz do problema. Eu acho que a raiz do problema é nós exatamente mostrar às próprias faculdades privadas. Vocês estão sendo, vão dizer, bom, mas isso é diferente do regime capitalista? Não. Só que tem que estar entrando no capitalismo no ensino superior de uma maneira mais agressiva. Termino dizendo a vocês, eu faço parte de uma associação que se chama The World Future Society, uma sociedade de 60 ou 70 países que estuda o futuro. Então, ao lado de nós termos a pirâmide, né? A pirâmide etária, na época eu era reitor, a pirâmide etária ainda era, você tinha na base as crianças e os jovens, depois seguir os adultos, e lá em cima os idosos, né? Uma porcentagem mínima. Hoje essa pirâmide abriu. Nós temos na base mais adultos e idosos que crianças. Sobretudo no país como a França está começando a importar gente, a Alemanha está começando a importar gente. Entendeu? Por quê? Porque o número de crianças que estão nascendo é mínimo. O Brasil, lá vai também, na minha família, nós éramos 10 irmãos, morreram 10 irmãos. Eu tenho 4 filhos, meus filhos têm 2 cada um, e certo que os filhos dele vão ter um e um, né? Mas então, uma outra pirâmide que eu estive vendo semana passada é a pirâmide econômico-financeira. Nós temos no topo da pirâmide o Bill Gates, que é quase trilionário em dólares. Depois tem umas 15 ou 20 pessoas com vários bilhões de dólares. Depois você tem mais ou menos uns 3, 4, em 6,3 bilhões de pessoas. Na base, nós temos 4 bilhões de pessoas que não podem consumir. Então, como os governos não conseguem fazer a distribuição de renda, os empresários estão com o trabalho de buscar que essas pessoas que não têm poder de compra tenham poder de compra, porque eles têm poder de compra, as empresas vão vender mais de 3 a 4 trilhões de dólares. E você dando esse poder de compra. Pois bem, eu quero agradecer a vocês muito aqui o convite, espero que não os tenha também trazido aqui durante muito tempo, mas é uma beleza falar com um grupo como esse, sobretudo pelo equilíbrio de homens e mulheres, acabar com essa bobagem, que atrás de um grande homem pensa que é uma grande mulher. Não, juntas, companheiros, na verdade, o trabalho, a pesquisa, o amor, na verdade, isso é que é importante. Eu termino aqui, professor, agradecendo e deixando aqui um beijo muito respeitoso e muito carinhoso para as mulheres. E um abraço também muito carinhoso para os varões. Muito especial essa abertura. Agradeço também um carinho muito especial, né, em nome do Conselho Regional de Psicologia, da ABEP e de todo esse grupo que está aqui. Agradecemos as palavras das autoridades que compuseram a mesa da primeira conferência. Gostaríamos de convidar a todos para o café colonial que será oferecido no hall de entrada do auditório, próximo aos elevadores. Lembramos a todos que retornaremos amanhã, às 9 horas, com as conferências Lei Orgânica de Ensino Superior e ABEP, Diretrizes Curriculares e ABEP, Extensão e ABEP. Obrigado e tenham todos uma boa noite. Então, tá.